E aí, galera, beleza? Bom, vamos falar sobre inflação, né? Eu fiz um vídeo falando sobre leis trabalhistas e as pessoas confundem as inflações que hoje existe no Brasil. Existem alguns tipos de inflação, tá? Vamos falar sobre dois, que são talvez os mais importantes e os que são mais confundidos aqui no Brasil. Existe a inflação de consumo, tá? Que é a inflação sobre a demanda, né? Como seria essa inflação? Digamos que uma fábrica nacional tem a capacidade de produzir 10 canetas dessa, tá? E digamos que ele venda lá a caneta a R$ 2. Só que existem 15 pessoas querendo comprar essas canetas. O que acontece? Existem 10 canetas e 15 pessoas querendo comprar. Naturalmente vai entrar a lei a lei da oferta e da procura, né? Então essa caneta de R$ 2 vai para 4, por exemplo, tá? Para quê? Para que essas 10 pessoas com maior poder aquisitivo consigam comprar as canetas. As 5 pessoas que não têm interesse em comprar a caneta nesse valor ou não têm esse poder aquisitivo acabam sendo excluídas dessa negociação, entendeu? Então a inflação de consumo é quando existem poucos produtos e muitas pessoas querendo comprar. O produto fica mais caro. Só que no Brasil hoje existe uma inflação que não é de consumo. Por mais que toda a mídia fale que é sobre consumo, não é. Nós temos uma inflação hoje no Brasil que é uma inflação de custos. O que significa isso? Eu vou exemplificar com o mesmo exemplo da caneta. Digamos que eu tenho essa caneta aqui e essa caneta é fabricada na China, certo? E para eu comprar essa caneta da China, eu preciso de $1, tá? Digamos que o dólar esteja R$ 2. Então o que eu faço? Eu vou lá na casa de câmbio, pego meus R$ 2, troco por $1, ligo pro chinês e falo, ó, tô te depositando $1 aqui, me traz a caneta. A caneta chega no Brasil, eu vou lá e vendo por R$ 4, né? Porque eu comprei em dólar, chega no Brasil, eu transformo em real e vendo em reais. Então eu vendo por R$ 4. Beleza? Beleza, ok. Aí digamos que por algum evento internacional, por alguma crise, por alguma guerra, ou por algum aumento de alguma coisa no mundo, o real se desvalorize em relação ao dólar, né? Então digamos que de R$ 2 o dólar vai para 4. E aí o que acontece? Para eu comprar essa mesma caneta, eu vou precisar de R$ 4. Eu precisava de 2. Dobrou o preço do dólar, então eu vou lá e pego R$ 4, vou na casa de câmbio, compro $1 e compro a caneta. Aí chegando aqui no Brasil, eu pego e vendo a caneta por R$ 8, né? O Joãozinho, que pagava essa caneta R$ 4, não tinha muitas pessoas querendo comprar. Era uma pessoa e uma negociação e acabou. Não tinha oferta e demanda, era aquilo ali, né? O Joãozinho que quis comprar a caneta, ele pagava 4. Aí acabou a tinta, ele foi lá comprar de novo, ele teve que pagar 8. Ele não tem nada a ver com isso, não existe pessoas querendo uma demanda muito grande. É porque o dólar aumentou o preço da caneta. Beleza, ele vai lá e compra uma caneta. Aí o governo federal olha aquilo ali e fala, opa, a inflação dobrou. Estamos com uma inflação de 100%, porque a caneta, tá? Aí digamos que seja um geral do mercado, tá? Porque quando o dólar sobe, a gasolina, por exemplo, sobe a gasolina, sobe o frete, sobe arroz, tomate, pão, sobe tudo. Então digamos que aí subiu a inflação de 2 foi para 4, né? Então de R$ 4 que ele pagava foi para 8, não dobrou. Aí o governo olha e fala, dobrou a inflação, o que vamos fazer?
vamos aumentar os juros. E aí o governo vai lá e taca pau nos juros. Aumenta o custo do real. Aí o Joãozinho acaba a caneta que ele comprou por 8, ele vai querer comprar outra caneta por R$8. Só que o Joãozinho já não tem mais poder aquisitivo para comprar aquela caneta. Por quê? Porque o juros ficou caro, o banco não está querendo emprestar mais dinheiro porque a moeda está muito cara, e o Joãozinho não compra a terceira caneta. Ele não comprando a terceira caneta, o que acontece? Eu que sou importador, não vou vender. Eu não vendendo, o vendedor que trabalhava para mim, que vendia para o Joãozinho, eu vou mandar embora. E o que vai acontecer? Esse vendedor também não vai ter poder de consumo. Porque como subiu a inflação, dobrou a inflação, os R$8 que ele tinha há um tempo atrás, que valia muito, hoje vale pouco. Você entende? E aí eu te pergunto, qual a relação entre o preço da caneta e os juros? Nenhuma. Porque se eles aumentarem os juros, ele vai atacar quem compra. Ele vai atacar o consumo. Mas a caneta não vai baixar de preço. Porque a variável do aumento não tem nada a ver com o consumo. Mas eles atacam o consumo. Sabe, eu vou te dar um exemplo melhor. É a mesma coisa se você vai no médico e chega para o médico e fala: olha, doutor, eu tô com dor de cabeça. Aí o médico vai lá e te prescreve uma receita para os pés. Aí você fala: peraí, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para o pé? Não vai ajudar em nada. Exatamente. O aumento de juros perante uma crise inflacionária de custos não tem efeito nenhum. Aliás, não tem efeito nenhum para a inflação, porque eles vão atacar o consumo. Atacando o consumo, eles destroem empregos. Destruindo empregos, eles criam uma recessão. Naturalmente, existe uma deflação, mas não por causa do consumo. Por causa dessa recessão, o Joãozinho, o meu vendedor, não vão consumir mais nada. Não consumindo, a economia murcha. Murchando a economia, os índices de inflação caem. Por que o Brasil vive uma inflação de custos? Porque hoje, manufaturado no Brasil é quase escasso. As fábricas no Brasil são quase escassas. E as mesmas fábricas que ainda existem no Brasil, toda a mão de obra, o maquinário e insumos são baseados no dólar. Então, quando o dólar aumenta, sobe tudo. O trigo, por exemplo, é baseado no dólar. Ok, gente? Espero que esteja claro. Um abraço.